Porque Jesus é chamado de leão e cordeiro. Vamos entender um pouquinho agora. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 7, diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Vi todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos seus anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre outros anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus, ele veio como cordeiro para ser sacrificado em nosso lugar. Prometeu que voltaria, mas agora como um leão, para julgar os vivos e os mortos. Jesus é o cordeiro, o leão, o juiz e a misericórdia. O que é um cordeiro? O cordeiro é um filhote de ovelha fraca, inofensivo, manso e fácil de ser capturado. Os sacrifícios do Antigo Testamento podiam ser ofertados de vários produtos da terra ou animais. Um desses animais era o cordeiro. O cordeiro representa a figura de Cristo, que foi o sacrifício perfeito e definitivo, como nos diz a Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículos 7 ao 10. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O leão é um animal de aparência real, admirável por sua força, feroz, ágil, corajoso e que não se intimida em enfrentar um adversário. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 8 diz: Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Judá foi o 4º filho de Jacó, nascido de Lia, e seu nome significa: Desta vez louvarei ao Deus eterno. No livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 35 diz: E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei, por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Jacó, ao abençoar seus filhos, os comparou a símbolos ou animais. Eis o que foi dito sobre Judá. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregaram os povos. Gênesis, capítulo 49, versículo 9 ao 10. A bênção de Jacó a Judá
era liderança, vitória e reinado. Judá, a ti louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti te inclinarão. Gênesis, capítulo 49, versículo 8. A tribo de Judá era a tribo mais numerosa de todas as tribos de Israel. E Judá assumiu a liderança de Israel quando eles já estavam em Canaã. Logo após a morte de Salomão, no reinado de seu filho Roboão, Israel se divide em 2 reinos: o reino do sul ou de Judá, tribo de Judá, mais a metade de Benjamim, com Jerusalém como capital. O reino do norte, como as outras 10 tribos, mais metade de Benjamim, e Samaria era a capital. A Bíblia nos mostra que José, o pai terreno de Jesus, era descendente da família de Judá e do rei Davi. Por isso, Jesus também era identificado como sendo raiz de Davi. O leão também, típico à figura de Cristo, és o Cristo semelhante a um leão vitorioso. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Porque Jesus é considerado como o leão e o cordeiro. Cristo, apresentado como o leão, é o mediador da revelação. Nele se concretizam as esperanças do povo de Deus. Jesus venceu todos os inimigos, até mesmo a morte. Ele é o Rei sobre todas as coisas. Apresentado como Cordeiro, Cristo traz a salvação, abre o livro, se torna o mediador capaz de trazer a salvação à humanidade.